Cristal quebrado. Menina em situação de rua grita desesperadamente e salva vidas de rico em perigo. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, mas para Lara eram apenas reflexos de um mundo que a ignorava. Ela se encolhia em um canto da calçada. O frio da noite cravava-se em sua pele suja e desgastada. Com os olhos fumbos, observava o vai e vem das pessoas bem vestidas, rindo e conversando, alheias ao desespero que habitava as ruas. Um grito cortou o ar, como um clarinete desafinado, quebrando a monotonia da noite. Era um som de dor, de urgência. Sem pensar, Lara levantou-se, o coração disparado, e seguiu o som até o rio. Ali, a água negra refletia a lua, mas a beleza da cena foi ofuscada por uma figura agitada. Um homem, claramente desesperado, lutava contra a correnteza. Os braços se moviam como se estivessem presos em um pesadelo. Ajuda! Socorro! Ele gritava, e Lara sentiu um aperto frio na garganta. Não era a primeira vez que via alguém em perigo, mas a intensidade dos gritos a fez correr com uma força que mal sabia que possuía. Estou chegando! Gritou, enquanto se lançava nas águas geladas, o choque quase a fazendo parar. A correnteza puxava-a, mas ela lutou, nadando em direção ao homem. A adrenalina bombava em suas veias, enquanto ele afundava em um labirinto de desespero. Quando finalmente o alcançou, agarrou seu braço, puxando-o para cima. Ele estava fraco, e seus olhos, antes cheios de vida, eram agora um vazio. Me ajuda, ele murmurou. Com um esforço, Lara arrastou o homem para a margem. Ambos ofegantes, banhados de água e emoção. Você está seguro agora, ela disse, e era verdade. Mas somente naquele momento de alívio, Lara percebeu quem era. Rafael. O nome correu como um sussurro por trás de suas costas. Um rico, um privilegiado. O que você estava fazendo aqui? Ele perguntou, a confusão e o medo misturados em sua voz. Lara não sabia. E ele também não. Algo havia a mais naquela noite. Algo sinistro que pairava acima deles. Quando a sirene da ambulância ecoou e as luzes vermelhas se refletem no rio, Lara sentiu uma conexão estranha, como se suas vidas se entrelaçassem em um destino compartilhado. Afinal, ela, uma jovem sem teto, havia salvo aquele que tinha tudo. Mas logo a consciência do seu ato heróico foi suprimida por um novo tipo de medo. Rafael, recuperado, pareceu ficar paralisado por um momento e olhos conhecidos pareciam observar de longe, com intenções obscuras. Ele estava em perigo, e Lara percebeu que havia algo de mais profundo além da simples tentativa de afogamento. As sombras de traições secretas pareciam dançar ao redor dele. Antes que pudesse perguntar mais, Lara viu uma figura se aproximando, sorrindo, mas o sorriso não alcançou os olhos. Você fez muito bem, garota. Espero que não tenha se metido em algo maior do que imagina. Essas palavras deixaram um frio na espinha de Lara. Enquanto ela se afastava, sua mente girava. Um cristal quebrado aparecia em suas lembranças, e algo dentro dela, sussurrado no passado, clamava por respostas. O que significava? E por que a vida deste homem rico parecia agora entrelaçada à sua? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o eco da sirene da ambulância desaparecia na distância, o frio na espinha de Lara se intensificou. A figura que se aproximava, com um sorriso que não chegava aos olhos, a deixava inquieta. O brilho artificial das luzes refletia nas calçadas, como se quisesse iluminar os segredos sombrios que ali pulsavam. Você fez muito bem, garota. Espero que não tenha se metido em algo maior do que imagina.
A voz soou como um aviso, mas Lara não sabia como interpretar nem o sorriso nem as palavras. O homem continuou a encará-la, e ela sentiu a pele arrepiar-se. Uma sensação de culpa misturada com a adrenalina da noite a envolveu. "Quem é você?" ela perguntou, a bravura mascarando o medo que crescia. "Dentro dela." O homem apenas sorriu mais, inclinando a cabeça de modo a observar Rafael, que ainda recuperava o fôlego na calçada. Alguém que se preocupa com os que caem e com os que podem ser empurrados para baixo. O ar parecia pesado, quase elétrico, enquanto os olhares se cruzavam. Lara sentiu o nó na garganta apertar. Algo não estava certo. A conexão entre ela, Rafael e aquele estranho era palpável, como um fio invisível que ligava seus destinos. "Desculpe, mas não tenho tempo para isso", disse Rafael, tentando colocar-se de pé, seus olhos ainda confusos. "Engano seu", o estranho exclamou, com um tom que parecia um aviso. "Você está em perigo, e ela também." Dirigiu o olhar para Lara, fazendo com que ela se sentisse exposta. Ela não sabia o que pensar. Lara se afastou, passando a mão pela cabeça, o pânico se instalando um pouco mais a cada segundo. O que ele queria dizer? Por que deveriam estar em perigo? Mas quando Rafael finalmente endireitou a postura, algo nos olhos dele havia mudado. Ele não era mais apenas um homem rico em perigo nas águas. Havia uma determinação tenebrosa em seu olhar. "Você tá certo", ele disse, encarando o estranho. "Mas não porque você venha me avisar." A confiança na sua voz era impressionante. O estranho sorriu, mas havia um desdém nas suas pupilas. E num piscar de olhos, tudo desmoronou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, seguido por uma explosão que fez a calçada tremer. O vapor e os escombros subiram, como se a cidade inteira tivesse decidido implodir. O caos tomou conta. Gritos, sirenes e o mundo em volta deles virou um turbilhão. Lara e Rafael foram empurrados para o chão pela onda de choque. Ela tentou se levantar, mas a visão estava embaçada e o medo intenso. O estranho, ele havia desaparecido entre a fumaça e o pânico. E Rafael, ele estava ao seu lado, segurando seu braço. E o que antes era um simples ato de salvamento, agora parecia um laço de sobrevivência. "Lara, precisamos sair daqui." A urgência na voz dele fez seu coração acelerar. Ela olhou em volta, confusa. Vidas eram incitadas pelo desespero à sua volta, e tudo o que conseguiram construir se desmoronava. Mas o que aconteceu? A realidade estava se desdobrando de maneira sombria. Rafael fez uma pausa, seus olhos brilhando com um misto de medo e revelação. "Não é a primeira vez que eles tentam me calar." "O que você quer dizer?" A dúvida e o terror se misturavam. Era uma revelação que mudava tudo. E quando as palavras finalmente saíram de sua boca, Lara percebeu que a linha entre o salvador e o ameaçado se tornava perigosamente tênue. "Não temos tempo. A resposta está mais perto do que pensamos." E enquanto ele puxava Lara com ele, a noite se tornava mais obscura. A conexão entre eles não era apenas um acaso, mas uma escolha forçada por segredos que ainda estavam por vir. A explosão ressoava em seus ouvidos. Em meio ao caos, Lara não conseguia mais distinguir amigo de inimigo. O que mais Rafael não havia lhe contado? E como suas vidas, agora tão interligadas, se transformariam nas sombras crescentes da cidade em colapso. A explosão ainda ecoava em seus ouvidos, e a fumaça densa parecia engolir tudo ao redor. Lara e Rafael estavam quase colados no chão, o coração dela acelerado como um tambor frenético. O caos era absoluto. Pessoas correndo, gritos, sirenes ao longe. Era um pesadelo vivo. "Vamos!" ele gritou, puxando-a para longe dos destroços. Cada passo sentia como se estivesse correndo por um túnel escuro, com lâmpadas piscando de forma errática. A adrenalina a empurrava para a frente, mas a confusão a fazia hesitar. O que estava acontecendo? Qualquer
sentindo que aquilo tudo tinha desapareceu em um instante. No caminho, ela viu peças de metal resplandecente pelo chão, paradas ali, abandonadas. Um rastro de fumaça deixava uma trilha amaldiçoada, interrompida por um corpo caído. O homem que tinha se aproximado antes. O sorriso falso ainda estava lá, mas os olhos... aqueles olhos estavam vazios, encarando o céu sem vida. Kier, ele se chamava, mas Lara não tinha certeza. Um nó se formou em sua garganta. Ele estava por trás de tudo isso? Era possível que o destino dele se cruzasse de maneira tão trágica? Rápido! Rafael insistiu, ainda puxando-a. Cada segundo estava se tornando uma eternidade. O pânico era palpável, mas a mente de Lara girava como um furacão. O peso do que acabara de acontecer a fazia querer gritar, mas não havia tempo para isso. De repente, a mão de Rafael apertou a dela. O calor do toque era reconfortante, mas havia algo mais. Uma tensão, uma urgência que ela não conseguia decifrar. Ele olhou para ela, e Lara viu o medo em seus olhos. Eu preciso lhe contar algo antes que seja tarde demais. Agora não, Rafael. Ela estava prestes a protestar, mas a sua voz falhou. Uma nova explosão, mais próxima, sacudiu tudo ao redor. A terra sob seus pés parecia tremer. Havia algo muito mais sombrio acontecendo. Ela não podia ignorar. Então veio a revelação que a atingiu como uma paulada. Lara, você tem que saber a verdade. A voz dele estava quase irritada. O desespero cintilava nos olhos dele. Eu não sou apenas um cara rico perdido na rua. Um grupo está atrás de mim. E você também está envolvida agora. Como assim envolvida? As palavras saíram de sua boca como um sussurro assombrado. O coração batia como um tambor, mas a mente buscava respostas. O que é que você quer dizer com isso? Você foi a que me salvou. O que fez não foi só um ato de bondade. Tem algo mais. Você não tem ideia de que meu passado está entrelaçado ao seu por mais tempo do que pensa. Ele falava tão rápido que as palavras pareciam uma avalanche. Isso não faz sentido. Lara tentou se afastar, lutando contra a confusão que a invadia. Mas Rafael deu um passo à frente, segurando seu braço com firmeza. Escute-me, meu pai, ele está envolvido com coisas que você nem imagina. Há anos ele fez um acordo com pessoas erradas. E você é a chave para tudo. Eu não sabia, mas você é a filha de quem eles procuram. As peças começaram a se juntar de uma forma aterradora. O desespero a abraçou. Como isso era possível? Ela não tinha pai oficial. Uma vida inteira sem saber. E agora estava sendo arrastada para algo que nem fazia ideia. Não pode ser, ela murmurou, a cabeça girando. O caos ao redor ficava distante. A dor dilacerante da verdade a atordou. Antes que pudesse pensar, outro barulho alto cortou o ar e a realidade voltou. Mas a tensão entre eles havia se intensificado. Lara olhou para Rafael, e ele era um estranho, enquanto um novo tipo de pânico ameaçava engoli-los. As luzes da cidade e a fumaça ainda dançavam ao redor deles, mas a verdadeira batalha começava ali. O que mais ela não sabia? E por que a conexão entre eles era um campo de minas prestes a explodir? A cidade de antes se tornava apenas um cenário sombrio para segredos maiores que ameaçavam engolir tudo. Lara estava paralisada, a mente rodando após as palavras de Rafael. Filha de quem eles procuram? O caos em volta parecia ter diminuído, mas o medo teimava em permanecer. Rafael segurava seu braço, e ela sabia que precisava acreditar nele, mas tudo isso era tão inacreditável. E ainda havia aquela explosão, aquele homem misterioso. O que realmente estava acontecendo? Vamos! Rafael a puxou novamente, e embora quisesse protestar, seu coração gritava para seguir em frente. A cidade desmoronando ao seu redor não era um lugar seguro. Eles estavam em perigo, e ficar parado poderia ser fatal. Mas a tensão era palpável. Rafael, o que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sua voz tremia, uma mistura de determinação
e dúvida. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas a verdade que ele revelara era como um peso, quase insuportável. Ele hesitou, o olhar assombrado. Não sei de tudo, mas meu pai tem inimigos, e eles pensam que você sabe algo. Algo que pode mudar tudo. Lara se sentiu como se estivesse em um pesadelo, cada palavra cortando mais fundo que a anterior. Enquanto tentavam encontrar uma rota na nuvem de fumaça, um som pesado de metal contra metal ecoou. Um ônibus despencou de uma rampa próxima e, em câmera lenta, começou a se desviar em direção a eles. Rafael gritou, puxando Lara para o lado, deixando pouco espaço para dúvida. O ônibus virou com um estrondo. A visão se encheu de estilhaços e gritos. A cena era como um filme de terror, mas ao meio do caos, algo mais. Uma figura apareceu na fumaça densa, um capuz cobrindo o rosto. Lara parou, o coração disparado. Rafael tinha isso. O estranho se movia com agilidade, quase sobrenatural, e embora a cidade estivesse em frangalhos, ele parecia estar totalmente no controle. Para seu horror, o estranho apontou para eles. Você é a resposta. A voz era familiar, e uma sensação arrepiante percorreu a espinha de Lara. Mas antes que pudesse responder, o estranho se atirou na direção deles. No mesmo momento, a figura encarou Rafael com um olhar que cortava como uma faca. É você, não é? O filho que fugiu. As palavras ecoaram, e Lara sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Rafael? Filho? A traição estava estampada em seu rosto, enquanto a verdade começava a se desdobrar. A tensão entre eles subiu a um novo nível. Que segredos Rafael havia escondido dela? Como você sabe disso? Rafael gritou, a voz soando como uma mistura de raiva e desespero, e a figura apenas sorriu. Ah, eu sei mais do que imagina. E você também, verdadeiro filho de um traidor. O coração de Lara disparou, e a sua mente procurou maneiras de entender tudo isso, mas tudo o que conseguia perceber era o olhar assustado de Rafael, agora mais vulnerável do que nunca, e a figura à sua frente, com uma malícia inegável. A conexão que eles tinham, agora parecendo uma armadilha, se tornava opressora. Vá, eu cuido dele. Lara não hesitou. Ela sentiu que precisava proteger Rafael, mas ao mesmo tempo estava confusa e assustada. Quem era essa pessoa? O que Rafael havia feito que a tornava um alvo? O sentimento de dádiva e traição misturava-se perigosamente. Mas não havia mais tempo. A figura avançou, e em meio ao empurra-empurra, Lara deu um passo à frente, decidida. Quem você é? O que você quer? Cada palavra balançava a realidade ao seu redor, mas a resposta nunca veio. Em vez disso, um som ensurdecedor, uma nova explosão, sacudiu o chão sob os pés deles. Com tudo desmoronando, Lara olhou para Rafael. Os olhos dele estavam carregados de desespero e incredulidade. Eu não sei o que está acontecendo. E naquele momento, Lara percebeu que, no meio de toda a confusão, a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles estavam no epicentro de algo muito maior, e os segredos que cercavam suas vidas estavam à beira de serem revelados. A cidade em colapso não era mais apenas um pano de fundo. Era o cenário de um jogo mortal, onde cada movimento poderia ser fatal. O que mais estavam prestes a descobrir? E mais importante, quem realmente era Rafael? O chão tremeu novamente, sinalizando que a resposta estava mais próxima do que pensavam. O chão tremeu novamente, e Lara teve certeza de que a cidade toda estava desmoronando. Rafael a segurava firme, seus olhos agora carregados de uma fúria que Lara nunca tinha visto antes. E aquele estranho de capuz, ele não parecia alguém comum. Havia algo de sombrio e sedutor em sua presença, como se ele soubesse mais do que devia. Eu não sei o que está acontecendo. A voz de Rafael tremia. Ele olhou para o estranho
e o ar pesou. Entre eles, o pânico ao redor era tudo o que Lara conseguia sentir. Gritos ecoavam, pessoas corriam sem saber para onde. Era um frenesi. E no meio disso tudo, ela estava com a sensação de que havia algo muito mais profundo em jogo. Você é a resposta. A voz do estranho ressoou como um eco na mente de Lara. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, ele se adiantou e a adrenalina pulsou em suas veias. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso. Um pequeno dispositivo brilhou sob as luzes dançantes da cidade. Agora todos vocês têm um preço. O quê? A adrenalina paralisou Lara. Um preço? O que ele queria dizer com isso? Rafael ficou em estado de alerta. O quê? Você está fazendo? Não pode! O desespero na sua voz era evidente. O medo de que aquilo levasse a um lugar perigoso. Em um piscar de olhos, uma cena horrenda aconteceu. O estranho pressionou o botão no dispositivo e uma onda de luz intensa disparou ao redor. Lara sentiu uma onda de calor acariciar seu rosto. E em segundos, as pessoas que corriam à sua volta pararam, como se o tempo houvesse congelado. Em um ato bizarro e inexplicável, os rostos dos transeuntes se transformaram em expressões de terror. Como isso é possível? Lara pensou, a visão embaçada pela confusão. E então um grito. Uma mulher no fundo da rua desabou, e aqueles que antes estavam correndo agora estavam encolhidos, paralisados. A cidade tornou-se um quadro de horror, e a única coisa que se movia era o trio no centro do caos. Vá! O grito de Rafael a trouxe de volta à realidade. Lara não hesitou. Pegou a mão dele e correram. Mas os ecos do grito ainda ressoavam na sua mente. Quem é ele? O que ele fez? O que vai acontecer agora? Eles não podem saber de você. Você não pode estar aqui. Rafael estava quase desesperado. Mas por que ele falava assim? O que ela tinha a ver com tudo isso? As perguntas fervilhavam, mas eles precisavam se afastar. A cidade em torno deles tornava-se um pesadelo vivo. O estranho foi atrás deles, o sorriso no rosto, um misto de diversão e malícia. Pensaram que poderiam escapar? Eu sei quem você é, Rafael, e agora sei quem ela é também. Quase como se ele estivesse se divertindo com isso tudo. Lara parou por um segundo, o coração na garganta. Ele sabia dela? Como? As revelações de Rafael se misturavam com a angústia. Vá para onde? O quê? E que você sabe sobre mim? Sobre nós? A confusão a invadia. O olhar de Rafael é um mar de emoções conflitantes. Raiva, medo e uma confissão afetiva. Agora não. Apenas corra. Ele puxou Lara. E a luz da cidade sombria foi subitamente ofuscada por um novo brilho. Uma explosão de cores irrompeu da cidade e a fumaça densa parecia formar uma cortina. Mas algo extraordinário aconteceu nesse momento. O estranho sussurrou algo estrondoso. Você. É minha. E a cidade tremeu sob os pés deles, como se o chão estivesse levando tudo ao seu redor junto com ele. Lara, paralisada, olhando para Rafael, involuntariamente parou. Dúvidas e interrogações se embaralhavam na mente. O que isso significava para ela? Então, tudo escureceu, mas não por causa da fumaça. A última imagem que viu foi do olhar profundo de Rafael, um misto de medo e expectativa. Uma revelação chocante estava prestes a se desdobrar. E a conexão que tinham parecia algo muito mais sombrio do que o amor ou amizade poderia abranger. Como se tudo tivesse um propósito obscuro. O que mais Rafael não tinha contado? E quando a luz voltou, Lara se viu sozinha. A cidade ainda em ruínas. Mas Rafael. Desaparecido. O estranho, contudo, estava ali, sorrindo de maneira enigmática. Ele não é quem você pensa que é, não é? Murmurou. E as palavras ecoaram em sua mente, atraindo a audiência sobre todos os segredos que nunca teria imaginado. O que estava escondido no passado deles? As perguntas fervilhavam e o relógio estava correndo. Como seguir agora? O verdadeiro horror estava apenas começando. A fumaça estava em volta de Lara.
como uma manta sufocante. O estranho sorria. Mas havia algo nele que a fazia querer correr. Ele não é quem você pensa que é, não é? A frase ecoava na cabeça dela enquanto o mundo ao redor girava. Rafael, desaparecido. O coração dela batia descompassado. Cada segundo parecia uma eternidade. Você sabe algo. Lara tentou se firmar, as palavras saindo entrecortadas. O que você quer dizer com isso? O estranho apenas sorriu de maneira ainda mais sinistra. Você realmente não percebeu esse jogo? Os fios estão todos entrelaçados, garota. Você e Rafael. Tudo isso é só o começo. A luz da cidade piscava entre os destroços, e Lara sentia uma mistura de medo e raiva. Se você tem algo a dizer, fale logo. O desespero a impulsionava, e as lembranças da noite anterior, as risadas e os risos. Agora eram apenas sombras distantes. No horizonte, um som rouco começou a subir. Sirenes. A cidade estava se mobilizando para o caos. Com o coração na boca, ela olhou ao redor, sentindo o impulso de fugir. Mas para onde? E Rafael? Ele estava em perigo, mas ainda não entendia como e por quê. Então, como se o destino estivesse brincando, a figura do estranho a trouxe de volta à realidade. Você é filha do homem que eles querem. Você não é apenas uma garota perdida nas ruas. Você é uma chave para um mundo que você não conhece. As palavras eram como facadas. Pare de falar como se soubesse. Lara gritou. Mas a insegurança estava lá, cravada em seu peito. O que ele sabia? O que ela não sabia? O passado que não conhecia parecia assombrá-la das sombras. Você não pode fugir da verdade. Agora é a hora de você decidir. Vai aceitar o que é ou vai ser parte do que eles querem que você seja? O olhar do estranho estava fixo e penetrante. Uma nova explosão a fez estremecer. As luzes da cidade se apagaram numa fração de segundos, criando um feixe de escuridão ao redor. E naquele momento, perceberam. Um grupo estava se aproximando. Silhuetas contra o brilho fugaz, deslizando como fantasmas sobre as ruínas. Mas então a reviravolta devastadora surgiu. Um dos homens à frente, com cicatrizes no rosto, gritou: Lara, é você! Nós te encontramos! Sussurros espalharam, e a culpa, o medo e a confusão invadiram a mente dela. Como eles a conheciam. As figuras se aproximaram em velocidade, e um deles lançou uma frase que cortou a noite. Nós sabemos o que você é. O legado dele, a expressão de terror, foi-se formando no rosto de Lara. O que significava isso? Rafael. Ela lembrou do olhar dele, dos segredos que ele escondia. O que você está dizendo? Não, eu não sou nada do que vocês pensam. O aperto no peito se tornava insuportável. Mas entre eles, o homem que a encarava era familiar, alguém que ela conhecia. O estranho moveu-se, fechando a barreira entre ela e a unidade. Você precisa decidir, Lara. Você pode se juntar a nós ou ficar na sombra de sua verdadeira herança. A visão dela começou a embaçar. O homem familiar ergueu o braço, gesticulando. Sua mãe, ela não estava morta. Você pode ter perdido uma parte da sua vida, mas não o seu destino. A revelação reverberou como um trovão. A cidade, o torvelinho, tudo girava em torno dela, como se estivesse no centro de uma tempestade. A conexão de Rafael e dela nunca foi apenas acidental. Era uma corrida de heranças, segredos, e agora ela estava presa no centro disso tudo. A raiva e o desespero se misturavam, formando um turbilhão. O que você fez? Lara gritou para Rafael, que começou a voltar. Mas ele estava parado, impotente diante da verdade que apenas começava a surgir. Não é o que você pensa. Ele quase implorou, mas a imagem do homem familiar se dissipou e a mulher que Lara tinha perdido voltava a assombrá-la nas sombras. O caos ao redor aumentava, os gritos se intensificavam. Lara estava em um mundo totalmente diferente agora, onde a realidade e a ficção colidiam, onde seu passado se entrelaçava com o futuro. Aquela cidade em colapso não era apenas uma cena de terror. Era o começo da revelação de um legado que ela não tinha como compreender. E tudo o que podia fazer era escolher. A luz voltou a piscar, mas poderia ser tarde demais.
O que mais ela descobriria sobre si mesma e sobre Rafael? O silêncio se aproximava, e o destino, agora irremediavelmente ligado, estava à beira de um abismo imenso. O chão tremeu novamente, e Lara teve certeza de que a cidade toda estava desmoronando. Rafael a segurava firme, seus olhos agora carregados de uma fúria que Lara nunca tinha visto antes. E aquele estranho de capuz, ele não parecia alguém comum. Havia algo de sombrio e sedutor em sua presença, como se ele soubesse mais do que devia. Eu não sei o que está acontecendo. A voz de Rafael tremia. Ele olhou para o estranho e o ar pesou entre eles. O pânico ao redor era tudo o que Lara conseguia sentir. Gritos ecoavam, pessoas corriam sem saber para onde. Era um frenesi, e no meio disso tudo, ela estava com a sensação de que havia algo muito mais profundo em jogo. Você é a resposta. A voz do estranho ressoou como um eco na mente de Lara. Mas, antes que pudesse fazer outra pergunta, ele se adiantou e a adrenalina pulsou em suas veias. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso. Um pequeno dispositivo brilhou sob as luzes dançantes da cidade. Agora todos vocês têm um preço. O quê? A adrenalina paralisou Lara. Um preço? O que ele queria dizer com isso? Rafael ficou em estado de alerta. O que é que você está fazendo? Não pode. O desespero na sua voz era evidente. O medo de que aquilo levasse a um lugar perigoso. Então, uma onda de luz intensa disparou ao redor. O coração de Lara disparou. Pessoas pararam, como se o tempo houvesse congelado. A cidade agora era o cenário de terror. Como isso é possível? Lara pensou, a visão embaçada pela confusão. E então um grito. Uma mulher no fundo da rua desabou, e aquelas que corriam agora estavam encolhidas, paralisadas. Vá! O grito de Rafael a trouxe de volta à realidade. Lara não hesitou. Pegou a mão dele e correram. Mas os ecos do grito ainda ressoavam na cabeça dela. Quem é você? Ela gritou, virando-se para o estranho que o seguia. Ele apenas sorria, enquanto eles se afastavam. De repente, uma figura emergiu da smoke, e Lara reconheceu o homem. Seu pai. Ele estava de pé, imponente como uma sombra do passado. Lara, é você! Nós te encontramos. Os gritos de reconhecimento cortaram sua mente. Não. Era impossível. Como ele estava ali? Pai? Lara mal conseguiu articular. O chão parecia girar. Ela não tinha um pai, pelo menos não que soubesse. E agora ele estava ali, diante dela. Rafael olhou para ela chocado. Você não é apenas uma garota perdida nas ruas. Você é uma chave para o legado dele. O homem apontou, gesticulando de maneira que parecia ameaçadora. Não, isso não pode ser verdade. Lara lutou contra a realidade. Vários fragmentos de memórias distantes surgiram do nada, mas a ideia de ter um pai a abrumava. Eu fiz o que tinha que fazer, o homem disse, como se tentasse justificar sua presença. Você é a única que pode acabar com tudo isso. As luzes da cidade pareciam piscar em resposta ao seu desespero. A confusão tomou conta. Rafael estava ali. Mas quem poderia confiar? O olhar dele era intenso, entre o medo e a determinação. Lara, precisamos ir, agora! E nesse momento frenético, a cidade tremeu novamente. Mas não foi uma explosão. Foi um tremor profundo, como se algo ancestral fosse despertado sob seus pés. Eu não sei o que você fez, Rafael rebateu. Mas tínhamos que ter cuidado. Ele encarou o homem. E enquanto a tensão se intensificava, novas figuras surgiram ao fundo. Mais pessoas, vestidas de preto, com rostos ocultos. Parecia uma verdadeira caçada. Eles vêm! Você precisa decidir! O pai de Lara gritou. O que isso tudo significava? Qual era a decisão que ele queria que ela tomasse? O sol estava se pondo e a escuridão se aproximava. Decidir sobre o quê? Lara e Rafael estavam no limite. As luzes do dispositivo piscavam entre eles como um aviso. Algo no olhar de seu pai a fez hesitar. Você é a única que pode assumir o que vem. A seguir ou perder tudo. O tom do homem era angustiante. O tempo estava se esgotando. Assim que eles começaram a se afastar, uma das figuras de preto avançou.
O rosto revelado refletiu uma verdade chocante. Era a mãe de Lara, viva. Ela havia sido dada como morta anos atrás, mas agora ali estava, mais forte do que nunca, e encarava Lara com olhos cheios de um misto de amor e temor. Lara, a voz dela era como um sopro, mas a intensidade da revelação não deu espaço para explicações. É hora de conhecer a verdade. O mundo ao redor delas parecia girar enquanto as pessoas convergiam, criando uma tempestade de emoções. O que mais estava prestes a ser revelado? E como toda a vida, dela havia se entrelaçado com segredos que agora pareciam prestes a explodir. As cartas estavam na mesa, mas a mão dela estava a tremer. A cidade em colapso não era mais apenas um pano de fundo. Era um palco de um drama familiar que estava prestes a se desdobrar em uma enormidade inimaginável. A fumaça ainda pairava no ar e Lara mal conseguia processar a presença da mulher diante dela, sua mãe. Mas algo em seu olhar parecia desconectado, como se estivesse buscando mais do que simples reconhecimento. Lara, a voz dela arranhava, mas a urgência da situação fazia tudo parecer uma dança de sombras desencontradas. Como você está aqui? Lara perguntou, o medo e a confusão se enredando em suas palavras. Você estava morta. A mulher balanceou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas e um misto de tristeza e esperança. Não, eu fingi. E agora eles vêm atrás de nós. O ar ficou pesado e Lara sentiu um nó na garganta. Rafael ao seu lado estava atordoado, sem saber como reagir. Um movimento brusco interrompeu o turbilhão de emoções. A figura de capuz, que observara tudo de longe, começou a rir. Era uma risada alta e gélida, desprovida de qualquer empatia. Ah, essa é a parte divertida, disse ele, gesticulando. A mãe sempre volta para separar o que não deveria. O tom era de desprezo e zombaria. Mal sabia você que o verdadeiro perigo vem de dentro da sua casa, não fora dela. Uma onda de ira tomou conta de Lara. Calha a boca, gritou, mas a verdade daquelas palavras começou a se formar em sua mente. Entre o caos, as figuras na escuridão se aproximavam. Mais sombras de rostos conhecidos, como se algum tipo de reunião obscura estivesse se formando. De repente, um dos homens, um velho com cicatrizes visíveis no rosto, surgiu entre a fumaça e, com um gesto, fez com que a atenção de todos se voltasse para ele. Chegou a hora, ele exclamou, a voz retumbando como um trovão. Nós sabemos o que você esconde, Lara. Eu não tenho nada a esconder. Ela sentiu a adrenalina subir, mas enquanto falava, algo dentro dela se quebrava. Era como se uma verdade escondida finalmente quisesse se revelar. O velho sorriu. Um sorriso que não era nada gentil. Ah, mas você tem. Você é a filha do verdadeiro traidor. As palavras atingiram Lara como um soco no estômago. Um traidor? Como? Porque ela nunca soube disso. Rafael, ao lado, parecia tão confuso quanto ela. O que você está dizendo? Ele tentou se interpor entre Lara e o homem, mas o velho apenas continuou. Vocês acham que estão segurando as rédeas da situação, mas a verdade é que sua mãe estava envolvida em algo muito mais sombrio. Algo que chegou até você. Nesse momento, Lara percebeu que a sua mãe não estava apenas ali. Havia um segredo enterrado há muito tempo. O que mais ela não sabia sobre sua família? Rafael estava em choque, mas Lara podia sentir que ele também estava se perguntando o que exatamente eles estavam envolvidos. As figuras surgiram à sua volta, formando um círculo. O estranho, ainda com o capuz, continuou rindo e dizendo: Malditos sejam, você tem que tomar uma decisão. Estão todos modificados pelo legado. As palavras ecoavam de forma ameaçadora. Legado? Lara sentiu uma tremedeira. O que isso significava? Por que tudo estava virando um verdadeiro braço de ferro entre ela, as pessoas que amava e aquelas que queriam controle sobre suas vidas? E então, como uma lâmina afiada, a verdade cortou por ela. Você é a chave. A voz da mulher a fez olhar para sua mãe. Um dilema surgia, e Lara sentiu o chão sob seus pés, começando a tremer.
Novamente, mas agora era por causas diferentes. Você vai precisar escolher, Lara. Ficar aqui ou seguir com eles, pro novo mundo que tá se formando. A mãe parecia real, mas havia uma fragilidade em seu tom, uma sombra de arrependimento. Antes que Lara pudesse responder, o velho avançou, e a multidão deslizou como um sopro. Um ataque. A realidade ao seu redor se desvanecia, e novas verdades surgiam mais rapidamente do que podia acompanhar, no calor do momento. Eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir. O que mais estava prestes a ser revelado? Ela olhou nos olhos de Rafael, buscando o seu apoio, mas a conexão que tinha com ele parecia estar se distorcendo. E antes que pudesse pedir ajuda, uma nova explosão irrompeu do chão, erguendo fumaça e gritarias. Agora ou nunca! O grito da mãe ecoou, enquanto o ambiente se tornava um caos absoluto. Uma escolha, uma única escolha em meio ao desespero. E no fundo, Lara sabia que essa decisão ia mudar tudo. Não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Mas em que caminho ela deveria seguir? E qual seria o preço por escolhê-lo? A fumaça ainda pairava no ar, e Lara mal conseguia processar a presença da mulher diante dela. Sua mãe, mas algo em seu olhar parecia desconectado, como se estivesse buscando mais do que simples reconhecimento. Lara. A voz dela arranhava, mas a urgência da situação fazia tudo parecer uma dança de sombras desencontradas. Como você está? Aqui? Lara perguntou, o medo e a confusão se enredando em suas palavras. Você estava morta. A mulher balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas e um misto de tristeza e esperança. Não, eu fingi, agora eles vêm atrás de nós. O ar ficava pesado, e Lara sentiu um nó na garganta. Rafael, ao seu lado, estava atordoado, sem saber como reagir. Um movimento brusco interrompeu o turbilhão de emoções. A figura de capuz, que observara tudo de longe, começou a rir. Era uma risada alta e gélida, desprovida de qualquer empatia. Ah, essa é a parte divertida, disse ele, gesticulando. A mãe sempre volta para separar o que não deveria. O tom era de desprezo e zombaria. Mal sabia você que o verdadeiro perigo vem de dentro da sua casa, não fora dela. Uma onda de ira tomou conta de Lara. Cale a boca! Gritou, mas as palavras começaram a perder o sentido. Olhando para a figura encapuzada, ela percebeu que por trás daquela máscara de vilão havia um conhecimento profundo sobre sua família, algo que a inquietava. E antes que pudesse raciocinar, o velho com cicatrizes no rosto avançou novamente. Chegou a hora! Exclamou, a voz retumbando como um trovão. Nós sabemos o que você esconde, Lara. Eu não tenho nada a esconder, falou Lara. Mas quando a frase saiu, algo dentro dela fez hesitar. As palavras do velho ecoavam em sua mente, e gradualmente uma verdadeira revelação foi se formando. E se houvesse algo obscuro na dinâmica de sua família? Uma conexão que ela nunca tinha considerado. Rafael, ao seu lado, olhava agora com uma mistura de confusão e alerta. Essa não é a hora para segredos, disse Rafael, seu tom intensificando-se. Tem gente demais por aqui. Ele olhou ao redor, as sombras dançando à medida que figuras começavam a se aproximar. E então, no meio daquele tumulto emocional, o velho gritou. Lara, tempo é tudo o que temos, mas você não é quem pensa que é. As palavras dele cortaram como uma faca. Lara, a princípio, não entendeu, mas a intensidade em seu olhar dizia que era algo sério. E através do turbilhão, uma verdade dolorosa começou a se manifestar na mente de Lara. Você não. É apenas a filha do traidor, o velho continuou. Você é a verdadeira herdeira da nossa linhagem, o chamado que eles estão buscando há anos. Herdeira? As perguntas começaram a se amontoar, mas não havia tempo. O semblante de sua mãe era uma mistura de terror e proteção. Você tem que saber, Lara, o que você pode fazer, quem você realmente é. Isso não é uma escolha, é um destino. Você é a chave para algo maior. As palavras bateram com um peso esmagador. O chão sob seus pés parecia se despedaçar,
Por que nunca soube disso? Por que não havia sinais, memórias, nada? Janelas de sua infância se abriram de repente, mas com elas vieram dor e confusão, e ao lado dela, Rafael estava. Paralisado, seu mundo quase desmoronando como o da cidade ao seu redor. O que você está dizendo, mãe? Ele sussurrou, seu olhar projetando um misto de preocupação e incredulidade. Então tudo aconteceu muito rápido. As silhuetas das figuras se aglomeraram, cada um com um motivo escuro, uma intenção traiçoeira. E foi quando um dos homens, de rosto familiar, deu um passo à frente. Lara travou a respiração. Era o irmão de sua mãe, alguém que sempre foi mencionado nas histórias familiares como o perdido, um eco do passado que se tornara conhecido através de sussurros. Você não deveria ter voltado, ele gritou para sua mãe. Agora você colocou tudo em risco. O coração de Lara disparou e a atmosfera ficou eletrificada. O que você quer dizer? As palavras saíram em um sussurro. Ele apontou para ela, um olhar intenso. Você é a única que pode encerrá-los. E quem se atrever a tocá-la, quem se atrever a brincar com fogo, sofrerá as consequências dele. As palavras reverberaram em seus ouvidos, e Lara sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que tudo isso significava? Como ela, uma garota sem teto, poderia ser uma peça central em um jogo tão perigoso e complexo? Sua mente girava. E a verdade de quem ela era tinha se tornado um labirinto intransponível. Mas tudo também tinha seu preço. Lara, você precisa decidir agora. O grito de Rafael a trouxe de volta. A urgência na sua voz era clara. Ficar aqui ou ir com eles para o novo mundo que está se formando. E em meio ao caos, enquanto o céu escurecia e a cidade se tornava um campo de batalha, Lara percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas aceitar quem ela era, mas entender como isso mudava a relação entre eles. E com a fumaça subindo ao seu redor, a linha entre amigo e inimigo ficava perigosamente borrada. Lara olhou para a mãe, Rafael, e depois para o homem que era a representação de seu passado. Eu preciso saber a verdade. E enquanto falava, sentiu que a escolha que faria não apenas moldaria seu futuro, mas definiria o destino de todos. A escuridão se aproximava e, no fundo, uma nova luz estava prestes a ser acesa. Mas ela estava pronta para isso? As sombras se moviam, e Lara sabia que o tempo estava se esgotando. O confronto estava prestes a se intensificar, e com as peças do tabuleiro mudando, seu coração se perguntou: até onde ela iria para descobrir a verdade? O caos ao redor parecia intensificar-se, como se a cidade estivesse respondendo ao tumulto dentro do coração de Lara. Sua mãe, uma figura que antes parecia distante e repleta de mistérios, agora estava ali diante dela, emanando uma energia que desafiava a lógica. Você precisa acreditar em mim, a mulher implorou, os olhos cheios de lágrimas. Como eu posso? Lara gritou, a voz tremendo de desespero, enquanto a fumaça envolvia tudo. Rafael estava ao lado dela, preso entre a vontade de proteger Lara e a necessidade urgente de enfrentar a verdade. O olhar dele era de incredulidade, mas também de uma determinação crescente. Lara, precisamos decidir o que faremos a seguir. E então, como se o tempo tivesse parado, ela olhou para o antigo sorriso de seu pai, o brilho nos olhos de sua mãe e a presença protetora de Rafael. Você é a chave, Lara, disse o irmão de sua mãe, a voz carregada de um peso que a fez sentir um nó na garganta. A única que pode acabar com essa guerra. Você precisa escolher a quem se aliar. Lara ficou atordoada. A ideia de ser uma figura central nesse estrondo era esmagadora. As figuras atrás dela começaram a se aproximar, criando uma muralha de sombras. Mas no meio da escuridão, algo despontou. Um movimento, uma corrente de energia. O velho, com as cicatrizes em seu rosto, riu como se soubesse de algo que os outros ainda ignoravam. Ninguém sai impune. A verdade será revelada. No fundo, Lara percebeu.
As escolhas dela não afetam apenas o futuro, mas trazem à tona o passado, suas raízes e o legado sombrio que a cercava. O desespero e a incerteza começaram a se transformar em uma chama de resistência. Ela não ia permitir que o ciclo de traição continuasse. Determinada, ela agiu, encarando sua mãe. O que eu tenho que fazer? O coração de Rafael batia forte ao seu lado. Lara, temos que parar isso antes que eles façam o quê? Quer que seja. Não vamos permitir que manipulem as nossas vidas. E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os inimigos se aproximavam, Lara respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Estou pronta para lutar, disse com um vigor renovado. A presença dela não era apenas a de uma jovem perdida, mas uma mulher decidida a desvendar os mistérios que a cercavam. Era hora de confrontar o legado, de entender quem realmente era e tomar as rédeas do seu destino. O velho exultou, como se subitamente percebesse o poder dela. Você está despertando, mas isso vai ter um preço. Com isso, as sombras começaram a se mover, e a cidade, agora à beira do colapso, como um palco tirado. De um filme, se preparava para uma batalha épica. Lara olhou para Rafael. A conexão entre eles estava mais forte que nunca. Ele assentiu, mostrando que era por ele que também lutava. A cidade, com seus gritos e caos, se tornaram um eco de que a luta não era apenas deles. Ela representava todos silenciados por segredos, traumas e mentiras. E enquanto se preparavam, uma certeza tomou conta dela. Vamos juntos! E assim, com as forças reunidas e um propósito claro, eles se lançaram para o que poderia ser a maior batalha de suas vidas. As explosões ressonaram, ferindo a paisagem em seu redor, mas com cada passo, Lara se sentiu mais forte. A cidade despertava como se estivesse revivendo, e no momento em que a névoa se dissipava, eles sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. E agora você chegou ao fim. Se você ficou ansioso por mais histórias como essa, opte por se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum detalhe. Esfolhe o botão de like agora e alimente nosso amor pelas histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias, pois é a sua voz que importa. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. A próxima aventura está à espreita e você definitivamente não vai querer ficar de fora.